mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glória a Deus. Podeis sentar nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos felizes por mais uma vez podermos estar adorando, exaltando, bendizendo o nome do nosso Deus. É muito bom estarmos na casa do Senhor, em comunhão com nossos irmãos, congregando aqui e exaltando o nome do Senhor. O Senhor tem colocado em meu coração esse texto, que é uma passagem bastante conhecida, muito lida, muito pregada, né? Mas a palavra do Senhor ela é tão maravilhosa que sempre o Espírito Santo ele nos revela algo dentro da sua palavra. Por mais que já tenhamos lido tanto, estudado tanto, ouvido tantas pregações, o Espírito Santo ele sempre tem algo para passar aos nossos corações e às nossas vidas. E ele tocou no meu coração para ministrar essa palavra a respeito de Marta e Maria. E o Evangelho de Lucas, ele apresenta, né, essa história, que nada mais é que a história de uma família, que é composta por 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Mas nesse momento aqui, o Senhor, ele está falando, né, apenas, né, ele está se encontrando com as 2 irmãs, Marta e Maria. E essa família, ela é uma família que habita em Betânia. E Betânia é uma cidadezinha, uma aldeia, uma vila que ficava próxima a Jerusalém. O Evangelho de João, capítulo 11, vai afirmar que ela ficava a 15 estádios de Jerusalém. Convertendo essa medida para os dias atuais, dá em torno de cerca de 3 quilômetros. Ou seja, era uma vila muito próxima de Jerusalém. E o nome Betânia, há uma controvérsia, né, do que significa Betânia. Porque o significado original dessa palavra se perdeu no idioma hebraico antigo. Mas a maioria dos comentaristas afirma que significa casa de pobreza. Alguns falam casa de figos, mas a maioria concorda que é casa de pobreza. Então, era uma vila pequena, uma vila bastante humilde, bastante simples, bastante pobre. Porém, ficava muito próxima de Jerusalém. E alguns textos dos evangelhos vão afirmar que Jesus, quando descia para Jerusalém, ele obrigatoriamente fazia uma parada em Betânia. Ele ia até aquela cidade e, mais especificamente, em uma casa, na casa de uma família. Por que isso acontecia? Porque lá, naquela aldeia simples, pobre, um lugar isolado, onde havia muita pobreza, muita simplicidade, era o lugar onde Jesus gostava de estar. Eu fico imaginando aquela cidade tão pobrezinha, e Jesus entrando com seus discípulos naquele lugar, e entrando na casa de Marta, Maria e Lázaro, e ele fazia até refeições naquela casa, se hospedava, talvez até dormia naquela casa. E ele fazia questão de passar por ali, porque ele se sentia bem dentro daquele lar, apesar da pobreza que existia naquela casa. Ou seja, o que atraía Jesus para aquela casa não era algo material. O que atraía Jesus para dentro daquele lar não era algo que pudesse chamar atenção pelo seu valor financeiro. Mas o que atraía Jesus para aquela casa eram corações abertos, receptivos, quebrantados, que estavam prontos para ouvir as suas palavras. Então, quando ele passava para Jerusalém, eu imagino ele falando para os seus discípulos: vamos para a casa do nosso amigo, vamos para a casa dos nossos amigos, Marta, Maria e Lázaro. Eu imagino que eles já previam, né, dentro da sua rota, nós vamos ter que passar na casa deles. Nós não vamos poder chegar a Jerusalém sem antes passar na casa dessa família. E constantemente essa casa era abençoada pela presença de Jesus. Talvez outras pessoas entravam naquela casa, mas quando Jesus entrava naquele lar,
eu tenho certeza que aquela presença era diferente. Louvado seja o nome do Senhor, porque a presença dele, meu querido, meu amado que está aqui nessa noite, ela faz toda a diferença dentro da nossa casa. Ela faz diferença no meu coração, ela faz diferença no teu coração, ela faz diferença na vida dos nossos filhos, na vida do teu esposo, da tua esposa. Quando ele entra na nossa casa, ela não pode mais ficar do mesmo jeito. Ela jamais será a mesma. Por quê? Porque quando a presença dele entra, vidas têm que ser transformadas dentro daquele lar. Louvado seja Deus. E aquelas pessoas recebiam a Jesus com muita alegria. Ele entrava naquela casa e ele começava a ensinar, ele começava a proferir as suas palavras. E a obra dele, a obra espiritual de Jesus, dentro daquela casa, ela estava em curso. Ao mesmo tempo que ele se hospedava para exercer a sua missão em algum outro lugar, era um ponto de passagem, ao mesmo tempo que se tornava um ponto de passagem, era um local onde Jesus estava trabalhando na vida de uma família. E essa família não é uma família convencional. Por quê? Porque nós pensamos na família, o papai, a mamãe, o filho, né? E a família, o estereótipo da família ideal, hoje em dia, é o pai, a mãe e um casal de filhos. Esse é o estereótipo da família ideal. Mas aquela família não era uma família dentro desse estereótipo, mas era uma família composta por 3 irmãos. Não sabemos o paradeiro dos pais dessa família, desses 3 filhos, desses 3 irmãos. A Bíblia não relata se eles já haviam morrido, não entra nesses pormenores. Mas nós sabemos que era uma família composta por 3 pessoas, por 3 irmãos, que são pessoas, na verdade, distintas, e cada uma tinha a sua personalidade. Não é diferente das nossas famílias, não é assim? Até mesmo as famílias numerosas, cada pessoa dentro da família, ela tem a sua personalidade, ela tem o seu temperamento, ela tem o seu jeito de ser, a sua forma de ser. E até mesmo pessoas que são gêmeas não são completamente iguais, são pessoas diferentes. Trazendo para o lado espiritual, preste atenção nisso, que essa é uma palavra para a sua família. Trazendo para o lado espiritual, aquelas pessoas, elas têm níveis diferentes de relacionamento com Jesus. Além de serem diferentes, além de serem pessoas distintas, porque ninguém é igual a ninguém, elas também se diferenciavam no que diz respeito à sua espiritualidade e à sua comunhão com Deus. Mais uma vez, comparando com as nossas famílias, não é muito diferente. Dentro das nossas casas, sempre tem alguém que ora mais, não é assim? A mesma comunhão do pai, a comunhão do pai que o pai tem com Deus, ou que a mãe tem com Deus, não é a mesma comunhão que o filho tem com Deus, ou que o irmão, ou que a irmã. Cada um dentro de casa tem níveis de relacionamento com Deus diferenciados. Tem sempre aquele que ora mais dentro de casa. Dentro de casa tem sempre aquele que busca mais na palavra, que lê mais a palavra. Tem aquele que lê muito, tem aquele que lê menos e tem aquele que... Vamos pular, né? Vamos pular essa parte. Que lê de vez em quando, assim, né? Muito de vez em quando a palavra, né? Assim, muito de vez em quando. Nem lembro a última vez que leu, né? Mas vamos pular essa parte, né? E na oração é a mesma coisa. Tem pessoas que oram mais, pessoas que oram menos, lembrando sempre que aquele que ora mais, que fala mais com Deus, certamente o nível de intimidade com Deus dele será maior. Por quê? Porque quanto mais eu converso com alguém, mais intimidade eu tenho com aquela pessoa. Então, quanto mais você conversa com teu Deus, o teu nível de relacionamento com Ele, ele vai aumentando, ele vai se estreitando, ele vai se aproximando. E dentro da sua casa, você se torna uma pessoa mais íntima de Deus. Eu não estou falando aqui, irmãos, de competição, não é isso que eu estou falando aqui.
Eu estou falando de um fato. Isso é uma realidade, não dá para fugir disso, é um fato. Então, pessoas buscam mais na palavra, pessoas buscam mais na oração, pessoas vão mais à igreja. Então, a gente vai criando esses níveis diferenciados de relacionamento com Deus dentro da nossa própria casa. E quando eu olho para essa família dos 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, eu vejo um raio-x da minha família e também das nossas famílias que aqui estão. A gente vê níveis de relacionamento diferentes com Deus. Tem um que Jesus ele vai chamar de amigo. Tem uma que larga os afazeres da casa e vai se assentar aos pés dele porque ela ama ouvir a voz do mestre. E tem uma que dentro de casa ela é indiferente à presença de Jesus. E infelizmente essa também é uma realidade. Tem pessoas dentro das nossas casas, muitas vezes as pessoas vêm aqui, né, no púlpito para pregar, aqui não acontece não. Mas, na verdade, acontece, porque a família, a igreja é formada por famílias. A igreja, onde todas as igrejas que existem, elas são formadas por famílias. E famílias é composta de pessoas diferentes. É um núcleo composto de pessoas diferentes. Então, não dá para fugir disso, isso é um fato. E olhando para essa família, eu vejo aqui, dentro dessa casa, 3 tipos de pessoas diferentes. E ao mesmo tempo, preste atenção nisso, isso é um raio-x da nossa família. 3 pessoas diferentes e 3 níveis de espiritualidade e relacionamento com Deus diferentes. Olha só. Tem aquele que ama a presença do mestre, tem aquela que é indiferente à presença do mestre, e tem aquele que é amigo do mestre, mas por algum motivo, por alguma enfermidade, ele vai morrer, vai falecer dentro da sua própria casa. Então, a gente vê, trazendo para o lado espiritual, a gente vai falar um pouquinho mais de cada uma dessas pessoas, e nós vamos entender onde nós estamos posicionados, e aquilo que nós precisamos fazer dentro de casa, para sermos mais íntimos do Mestre. Porque está sendo falado aqui em toda a noite, eu estou sentado ali, mas estou prestando atenção, estou ligado ali no meu cantinho, está sendo falado que Ele te ama nessa noite. E a palavra nessa noite não é diferente disso. Eu vim aqui para dizer que Ele ama a sua família, louvado seja o nome do Senhor. Ainda que ela seja composta de pessoas diferentes, Ele ama todos que estão na sua casa. Tem base bíblica para isso, para essa família que você falou? Tem. Em João, capítulo 20, o evangelista João vai dizer, contando a história da ressurreição de Lázaro, ele vai dizer, e Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ele começa justamente por aquele que era indiferente à presença do Senhor. Ele fala em primeiro lugar, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Está lá em João, capítulo 11. Está mencionado isso no texto. Então, 3 pessoas, 3 tipos diferentes de pessoa. O primeiro tipo de pessoas que estão dentro da nossa casa, da sua casa e da minha casa, são aquelas que amam a presença de Jesus. É o primeiro tipo de pessoas que estão nas nossas casas. Os que amam a presença de Jesus estão representados pela Maria, que é citada aqui nesse texto. Ela era uma mulher que amava a presença do Mestre. E ela demonstra isso em todas as suas atitudes. E a Bíblia faz questão, os evangelhos fazem questão de mencionar as atitudes que comprovam o amor de Maria pela presença dele dentro de casa. Louvado seja Deus. O texto do capítulo 10 de Lucas, versículo de número 40, ele vai dizer, 39, e tinha esta uma irmã. A Marta vai murmurar, né? Lá vai mencionar Marta, e o versículo 39, ele chama atenção. E tinha esta uma irmã chamada Maria, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa.
Às vezes eu fico lendo a Bíblia, eu fico imaginando essas cenas, né, daquele tempo, na realidade daquele tempo, e eu imagino aquela mulher, a sua irmã: Senhor, não te importa que essa mulher aqui largue os afazeres de casa e fique aqui, né, como se ela dissesse assim: poxa, eu estou toda atarefada e minha irmã está deixando de me ajudar para ouvir o Senhor falar aqui dentro de casa? Aí Jesus vira para aquela mulher e fala: Marta, essa escolheu a melhor parte, e essa parte não lhe será tirada. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém pode tirar do teu coração, da tua vida, aquilo que um dia Jesus colocou lá dentro. Não é o diabo, não é a dificuldade, não é a adversidade, não é a oposição. Se Jesus colocou no teu coração alguma coisa, saiba de uma coisa: aquilo não será tirado da tua vida. Quantos creem nisso aqui nessa noite? Aleluia, glória a Deus. E aquela mulher, ela vai se assentar aos pés de Jesus numa cena completamente incomum. Mas por que aquilo é incomum? Porque quando os homens se reuniam dentro das casas, quando havia visita, principalmente masculina, quando tinha muitos homens reunidos, as mulheres não podiam habitar o mesmo cômodo que os homens estavam. Elas tinham que ficar num cômodo à parte, não podia se misturar na conversa dos homens. Só que aquela mulher amava tanto a presença de Jesus, que ela saiu do cômodo destinado às mulheres e foi para o cômodo onde Jesus estava com os seus discípulos e os demais homens. E ela se assenta aos pés de Jesus, e o texto diz que ela ouvia as suas palavras. Ela era uma presença estranha naquele momento dentro daquele cômodo, mesmo estando dentro da sua própria casa. Por que isso, irmão Diogo? Porque quem ama a presença de Jesus quebra todos os protocolos. Louvado seja Deus. A preocupação dela não é cumprir protocolo. Sabe qual é a preocupação daquela mulher? É ouvir, é receber as palavras de Jesus na sua vida e no seu coração. Ela amava tanto a presença dele que eu imagino ela falando: eu vou quebrar esse protocolo. Não é possível que só os homens podem escutar essas palavras que saem da boca desse homem. Eu amo a presença dele e agora eu vou quebrar protocolos, porque protocolos foram feitos para separar pessoas, para colocar alguns no pedestal e outros distantes. Mas nós aprendemos com aquela mulher que quem ama a presença dele quebra protocolos. Louvado seja Deus. Por quê? Porque a presença dele é mais importante na nossa vida. Você crê nisso nessa noite? Aleluia, louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus nessa noite nos convida a quebrar protocolos. Chega de protocolos. O que eu quero é ouvir a voz dele. O que eu quero é a presença dele. O que eu quero é estar perto dele. O que eu quero é a companhia dele. Os homens não vão me excluir. Por quê? Porque o amor que eu tenho pelas palavras dele é maior do que aquilo que os homens possam fazer. Louvado seja Deus. Então ela sai do cômodo do serviço e vem para o cômodo da palavra, para o cômodo da intimidade. Louvado seja Deus. Deus está falando aqui nessa noite. Tem pessoas escondidas nos cômodos dos serviços da vida, mas o Senhor está te convidando nessa noite. Venha para o cômodo da palavra. Venha para o lugar onde Ele está falando ao teu coração. Venha para o lugar onde Ele se revela para você. Por quê? Porque a nossa vida precisa das palavras dEle. Quantos precisam das palavras dele aqui nessa noite? Aleluia! Então é tempo de sair do cômodo do serviço e vir para o cômodo da palavra. Ele está nos convidando nessa noite. Então quem ama a presença dele, primeiro, quebra protocolos. Segundo, aquela mulher vai ter uma atitude que é se assentar aos pés do Senhor e ouvir a sua palavra. Somente quem se assentava aos pés de quem estava falando naquele tempo, de um mestre, de um rabino, eram os discípulos. Quem era discípulo daquele mestre.
Então, normalmente, os irmãos já devem ter visto obras de arte, pintura, até filmes, gravuras, onde a pessoa, o mestre, né, Jesus, no caso, ele está sentado e tem um monte de pessoas sentado à volta dele. Os irmãos já devem ter visto isso por aí. E era comum naquela época, quando o rabino estava falando, as pessoas se assentavam aos pés deles, demonstrando o quê? Submissão. Demonstrando que estar abaixo daquele que está falando, demonstrando que é discípulo de quem está falando, que o mestre é superior. Então eu paro tudo para ouvir as palavras dele. E eu aprendo mais uma coisa com a atitude dessa mulher. Quando ela se abaixa para ouvir as palavras de Jesus, eu entendo que ela está dizendo o seguinte com os seus atos, com o seu gesto: eu também quero ser uma discípula desse mestre. Eles podem, mas eu também posso, pela fé, ser uma discípula desse mestre. Louvado seja o nome do Senhor. E eu aprendo que quem ama a presença dele tem atitude de discípulo dentro de casa. Louvado seja o nome do Senhor. Quem ama a presença dele dentro de casa é diferente. Ele não tem uma atitude qualquer. A atitude dela e dele é de discípulo e de discípula do Senhor. Então ela abaixa e diz: eu sou tua discípula, Senhor. Fala que eu estou aqui para ouvir a voz que sai da tua boca. Então, em primeiro lugar, quem ama a presença dele quebra protocolos. Segundo lugar, quem ama a presença dele tem postura de discípulo dentro da sua própria casa. E em terceiro lugar, em relação a essa mulher, no Evangelho de João, capítulo 12, verso 2, em uma oportunidade que ele entra na casa de Simão, chamado leproso, também na cidade de Betânia, essa mulher vai em direção onde Jesus estava e ela começa a lançar um unguento, que é uma espécie de óleo perfumado, raríssimo, muito caro, começa a derramar nos pés de Jesus, e quando aquele óleo vai descendo sobre os pés dele, ela começa a enxugar com os seus cabelos, num gesto de adoração ao Senhor naquele lugar. E o que esse gesto ele representa? O que a mulher está dizendo para Jesus quando ela lava os seus pés com perfume e enxuga com os seus cabelos? Ela está dizendo o seguinte: naquela época, quando as pessoas chegavam nas casas, na casa de alguém, quando alguém recebia um visitante, havia um costume de um empregado, um servo, ou até mesmo um escravo da casa, lavar os pés da pessoa, porque as pessoas caminhavam muitos quilômetros nas suas viagens, né? Não tinha aquele BRT abençoado na época, né? Não tinha o 712, 950, não tinha nessa época. Então, as pessoas andavam, era no burrinho mesmo. As viagens eram no jumento, no jumentinho de carga, ou muitas vezes era até a pé, longas distâncias, quilômetros de distância. Então, quando essas pessoas chegavam na casa de alguém, naturalmente, os seus pés estavam sujos, empoeirados. E para evitar de sujar mais a casa, o escravo se lançava à porta, lavava os pés do visitante e ele entrava dentro de casa com os pés limpos. Quando aquela mulher faz aquele ato, ela está dizendo: Senhor, eu reconheço que eu sou a tua serva. Louvado seja o nome do Senhor. Ela está dizendo: eu sou a tua serva. Sou eu quem estou limpando os seus pés nesse momento. E uma terceira coisa que eu aprendo com quem ama a presença de Jesus é que essa pessoa, ela tem dentro de casa postura de servo e de serva. Então, dentro da nossa casa, nós que amamos a presença do Senhor Jesus, primeiro, nós quebramos os protocolos. Segundo, nós temos postura de discípulo dentro da nossa casa. Terceiro, nós temos postura de servo e de serva dentro da nossa casa. Essas três ações dessa mulher demonstram que ela amava a presença de Jesus. E quando ela tinha esse tipo de atitude, eu imagino que ela contagiava todos os membros da sua casa.
O que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite? Que nós precisamos ser Marias dentro das nossas casas. Por quê, irmão? Para que a gente venha contagiar todos que estão próximos de nós. O Senhor te chamou nessa noite para contagiar quem está dentro da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, para ser referência dentro da tua casa. Referência de discípulo, referência de servo, referência daquele que ama, daquela que ama a presença do Mestre dentro da sua casa. Uma vez que o Mestre entrou na sua casa, isso não pode ser uma coisa comum, uma coisa qualquer. Tem que haver milagre de Deus dentro da tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo espiritual tem que se incomodar com a presença dele dentro da tua casa. Os demônios têm que bater em retirada, louvado seja Deus. O caos tem que ser removido de dentro da sua casa. Por quê? Porque a presença dele inunda, a glória dele inunda a nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor. A presença dele é maravilhosa dentro da nossa casa. Uma vez que ele entrou na minha casa, nunca mais ele vai sair. E a mesma coisa acontece com a tua casa. Quando ele entrou na tua casa, agora ele não vai mais sair de lá. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E essa mulher, ela vai ter toda uma atitude de serva, de discípula. Uma mulher que quebra protocolos. Uma mulher que quer ouvir o Mestre, que quer estar do lado dele, que quer ter intimidade com essa pessoa que entra na sua casa. Ela valoriza a presença de Deus dentro do seu lar e mostra para ele: você não é qualquer pessoa para mim. Eu imagino que mesmo na pobreza, algumas pessoas visitavam aquela casa. Porque no Antigo Oriente havia uma tradição, uma cultura de hospitalidade. As pessoas eram normalmente hospitaleiras, recebiam viajantes dentro da sua casa. Mas quando ele entrava ali, louvado seja Deus, eu imagino aquela mulher, me perdoe aqui o anacronismo, mas aquela mulher lavando a louça, aí ele vem entrando dentro da casa daquela mulher, vem pisando no chão, lá vem ele, alguém anunciando, lá vem Jesus, lá vem Jesus. Eu imagino o coração daquela mulher palpitando: meu Deus, eu tenho que me aproximar dele, eu tenho que correr para ele. Por quê? Porque ele é o Senhor, o amado da minha alma. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu imagino essa mulher entrando e começa a entrar aquele nervosismo, né? De querer estar ali, de quebrar protocolo, porque também não era fácil para ela chegar num ambiente totalmente masculino naquele tempo, chegar ali e ficar ali à vontade. Eu imagino que ela ficava incomodada, mas o prazer de estar perto dele era maior do que qualquer incômodo que aquela mulher pudesse ter. Louvado seja Deus. Você está sentindo a presença dele aqui nessa noite? Quem está sentindo aí? Dá um glória a Deus aí. Aleluia, glória a Deus. É a mesma coisa, irmãos. É aquele Jesus que estava lá, o Jesus que está aqui nessa igreja nessa noite. Aleluia. E ela começa a influenciar toda a sua casa com as suas atitudes de amor à presença de Jesus. Só que vamos resgatar um pouquinho aqui o que foi falado no começo, quando começamos a falar dessa palavra. Só que dentro de casa não são sempre as mil maravilhas. Nossas famílias também têm problemas. Qual é a família que não tem problema? Levanta a mão aqui. Todo mundo tem problemas. Nossas famílias não são perfeitas, como não era perfeita a família de Marta. Toda família é imperfeita. E dentro dessa casa, muitas vezes também tem pessoas que não valorizam a presença de Jesus. Jesus está ali, ela está vendo que ele está ali. Ele está presente ali, não fisicamente, mas espiritualmente, sobre a vida de alguém que está exalando a presença dele dentro de casa, mas existem pessoas que são indiferentes à presença de Jesus dentro de casa, dentro do lar. E essa pessoa era Marta, que estava alheia, dispersa com as coisas dessa vida. Então ela estava dando mais importância às coisas dessa vida
estava mais preocupada com os afazeres, e os afazeres aqui, irmão, não estou dizendo que a pessoa não tem que fazer os afazeres de casa e ficar só, né, orando, jejuando, não, tem que fazer os afazeres de casa. Mas os afazeres domésticos, nessa passagem, representam as coisas desse mundo. As coisas que nos distraem da presença dele, que nos afastam da presença dele. As pequenas coisas vão nos distraindo e quando nós vamos ver, nós já estamos cada vez mais distantes da presença dele. Mas é algo sutil, muitas vezes nós não percebemos e deixamos de ler a Bíblia, vamos deixando de orar, vamos deixando de buscar a Deus, vamos deixando de vir à igreja, vamos deixando de buscar o Senhor. E quando nós vamos ver, nós estamos alheios à presença de Jesus dentro da nossa própria casa. Nos tornamos como as Martas da vida, que são pessoas alheias à presença de Jesus dentro de casa. Agora, o que vai acontecer com essas pessoas? Como nós falamos, João capítulo 11, verso 5, o texto vai dizer que Jesus amava a Marta. Mas, irmão Diogo, você acabou de falar que Marta era alheia à presença de Jesus, indiferente à presença dele. Mas, mesmo assim, Jesus amava a Marta. Louvado seja Deus. Mesmo assim, ele amava a Marta. Por quê? Porque Jesus, mesmo você se afastando dele, ele não deixou de te amar. Você que se afastou da presença dele. Louvado seja Deus. Mas o amor que ele tem por você continua inabalável. Louvado seja o nome do Senhor. Continua o mesmo sentimento, o mesmo amor que um dia ele te amou, continua o mesmo. Muitas vezes somos nós que viramos as costas para o Senhor. E aí, sabe o que vai acontecer? Olha que interessante essa história, parece a história mesmo das nossas famílias. Para que essa mulher acordasse para a vida, espiritualmente falando, foi necessário que acontecesse uma perda dentro da sua casa, para que aquela mulher abrisse os seus olhos espirituais. Porque ela já estava fria, porque estava diante da presença dele, mas não se importava com a presença do mestre. Então, muitas vezes, existem pessoas que são mais complicadas de lidar, né? Os Pedros da vida, não é assim? E é necessário, às vezes, um tratamento de choque para aquela pessoa acordar. E Jesus, ele sabe tratar conosco dessa forma. E se precisar, ele vai tratar conosco dessa forma. Então, precisou que houvesse uma perda muito grande na vida daquela mulher, para que ela despertasse para quem era a pessoa que estava dentro da sua casa. Porque ela se afastou daquela pessoa e se tornou indiferente à presença dele. E vai acontecer uma tragédia dentro daquela família. O irmão daquelas mulheres, chamado Lázaro, ele vai adoecer e vai falecer dentro de casa. Agora eu tenho uma pessoa que ama Jesus, uma pessoa indiferente à presença dele e uma pessoa morta dentro de casa. Olha o cenário da família, a tragédia, o caos entrou dentro daquela casa. Mas como Jesus falou em João 11, aquela morte, aquela enfermidade, aliás, de Lázaro, não era para a morte. João vai dizer, essa enfermidade, disse Jesus, é para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela enfermidade era para tratar, para aproximar aquele que estava disperso da presença do Senhor dentro de casa. Louvado seja Deus. E muitas vezes as coisas vão acontecer dessa forma. É preciso que haja um impacto sobre a vida de alguém, para que aquela pessoa reconheça que só o Senhor é Deus na sua vida. Que ela reconheça que há um Salvador das nossas almas. Que ela reconheça que sozinha ela não vai conseguir viver. Que ela reconheça que tem alguém que ama ela lá na eternidade. Então, muitas vezes é necessário que coisas duras aconteçam dentro de casa. E agora o seu irmão amado vai falecer dentro de casa. E agora? Um irmão morto dentro de casa, duas irmãs chorando, desesperadas, porque o caos entrou dentro de casa. E agora? O que fazer? O mestre é avisado em outra região de que o seu amigo, chamado Lázaro, está morto.
e agora já foi até enterrado. Mas Jesus, ele se deteve no lugar onde estava e fez questão de não chegar na hora que pudesse fazer um milagre e curar aquele homem. Ele permitiu que Lázaro morresse, mas na verdade, para que ao mesmo tempo a glória dele se revelasse dentro daquela casa. Porque alguém dentro de casa que ele amava precisava de um tratamento de choque. Então ele permite que as coisas aconteçam. Talvez na cabeça de Marta, ela deve ter pensado: eu tive tantas oportunidades de estar do lado desse homem, mas eu perdi, desperdicei todas elas. E Maria, como é que estava nessa hora? Enquanto Marta estava desesperada, a gente se depara com João no capítulo 11. Marta triste, é claro, porque seu irmão morreu, não tem como ficar feliz, óbvio. Mas ela estava assentada na porta da sua casa. Isso me chamou a atenção, porque enquanto Marta estava se descabelando, a Maria estava lá sentada, esperando Jesus chegar. Olha só, olha a diferença daquele que ama a presença de Jesus dentro de casa. Glória a Deus, aleluia. Então ela estava desesperada e foi anunciar: mestre, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então ela estava desesperada. Jesus nem entrou na cidade direito, estava chegando. O texto diz que ele não havia entrado ainda na cidade. Ele estava nas cercanias, nas portas da aldeia de Betânia, se aproximando da cidade. E Marta vai desesperada ao encontro dele e diz: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E a gente já pode perceber que no momento da dificuldade, até aquele que é mais alheio à presença dele começa a se aproximar do Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Até aquele que é mais indiferente, né? Na hora da dificuldade, tem até um ditado aí: até o ateu, né, dá glória a Deus, né? Assim, na hora da dificuldade, quando a coisa aperta, aí a gente vai se lembrar do mestre. Ela começa a se lembrar: um dia ele entrou na minha casa e falou que ele é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que é a ressurreição. Louvado seja Deus. Eu imagino as palavras de Jesus começando a entrar no seu coração, o Espírito Santo trabalhando na vida dela, e ela corre ao encontro e diz isso para o mestre. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Jesus vira para ela e fala uma frase seca. Ele fala assim: Marta, seu irmão há de ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor. Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Olha o que não lê a Bíblia e o que não ora dentro de casa, o que acontece. Olha só. Aí ela falou assim: eu sei, Senhor, que no dia da ressurreição dos mortos, ele vai ressuscitar. Isso eu sei. Só que Marta não estava entendendo a profundidade das palavras de Jesus. Ela não estava não estava na dimensão espiritual de compreender o que ele falou. Então ela vai dizer: na ressurreição do último dia. Aí Jesus vira para aquela mulher, depois que ele dá essa palavra, acabou toda a resistência. Toda a resistência contra ele caiu por terra. Ele falou: Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia! Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu vou ressuscitar o teu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo: ó, você está falando com a própria ressurreição. Sou eu quem ressuscita os mortos. Não há nada impossível para mim, Marta. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele declara isso, a última barreira de resistência contra a presença dele começa a cair por terra. Aí ela vai declarar com a sua boca e vai dizer assim: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, aquele que havia de vir ao mundo. Louvado seja Deus. Ela está dizendo: agora eu sei quem você é. Louvado seja Deus. Agora eu sei porque minha irmã deixou a louça empilhada e veio ouvir a tua voz em outro cômodo. Louvado seja Deus.
Agora eu entendo porque, minha irmã, todas as vezes que você entrava na nossa casa, ela vinha se aproximar de você. Louvado seja Deus. Agora os mistérios espirituais foram sendo abertos sobre a vida daquela mulher. E ela começou a enxergar que aquele não era só um galileu qualquer, não, mas era verdadeiramente o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher começa a crer nele. E agora as condições para o milagre acontecer já estão favoráveis. Agora eu tenho um que ama a presença de Deus. E agora eu tenho um que era indiferente à presença dele, mas agora abriu seu coração para crer nele. Pronto, as bases estão montadas. Para quê? Para que o milagre e a ressurreição entre dentro da casa. Preste atenção nisso, que isso agora é para a tua vida e para a tua família. Existem barreiras que ainda estão lá. E essas barreiras precisam ser removidas em nome de Jesus. Essa é uma palavra para a tua vida nessa noite. Eu não sei o tamanho dessa barreira, se ela é uma barreira gigante ou se ela é uma barreira pequenininha. Mas independente do tamanho dela, o Senhor está dizendo para você nessa noite, isso é profético para a tua vida. É tempo de eliminar as barreiras para que o milagre entre na tua casa. Você crê nisso nessa noite? Aleluia, isso é profético para a tua vida. Quem sabe aqui nessa noite está recebendo essa palavra, porque sabe que tem barreira lá, sabe que a resistência precisa ser quebrada, sabe que tem algo que está impedindo o milagre de acontecer, mas o Senhor diz nessa noite: quebre, derrube as barreiras que impedem o milagre de acontecer dentro da tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher, ela começa a derrubar essas barreiras. E agora? Agora a condição está propícia. Agora o Senhor, Ele pode realizar o milagre dentro da casa. Mas ainda, voltando um pouquinho a irmã Maria, onde ela está? Enquanto esse diálogo está acontecendo, onde está Maria? Sentada na porta de casa. E mais uma coisa maravilhosa eu aprendo com essa Maria. Essa Maria me ensinou muito. Quando eu leio esses textos, Maria ensina muito para nós, né? Ela estava sentada na porta de casa, como quem dissesse assim: eu creio nele, o negócio está pegando fogo, mas quando ele entrar em casa, o cenário vai mudar. Quando ele entrar na minha casa, o cenário vai mudar. Louvado seja Deus. O que ela me ensina com isso? Que crente que ama a presença dele dentro de casa não se desespera quando o caos se instala. Ele se assenta e aguarda a salvação do seu Senhor. Louvado seja Deus. Não se desespere nessa noite, por mais crítica que a situação pareça. Se você ama a presença do Senhor, confie nele, porque no momento certo ele vai fazer o milagre na tua casa. O crente que está aqui na igreja, que está vivo, crê nisso? Aleluia, glória a Deus. Ele vai fazer o milagre dentro da nossa casa, louvado seja Deus. Então precisou todo esse cenário ser montado para que aquela mulher cresce e derrubasse a resistência dentro do seu coração e abrisse caminho para o milagre acontecer. Então as condições, elas já estão favoráveis. Só que nós ainda temos um problema dentro de casa. Tem alguém morto lá dentro. Tem uma pessoa falecida dentro de casa. Tem alguém que adoeceu dentro de casa. E essa pessoa era amiga, preste atenção nisso, amiga de Jesus, mas adoeceu dentro de casa e morreu. Que isso, irmão Diogo? É isso mesmo. O amigo de Jesus não está imune às enfermidades espirituais. Não está. Você não é super crente, super mulher, super homem, não tem isso aqui. Nós não estamos blindados ou totalmente imunes a que isso aconteça. Então, nós precisamos o quê? Nos esconder nele e confiar nele. Para quê? Para que não venha a doença espiritual e aconteça a morte dentro de casa. Então, o que era amigo, agora estava morto dentro de casa. Mas quando Jesus entra naquela casa e ele revela o seu propósito para aquela família, já se sabia que havia um plano de Deus em curso, de Jesus em curso para aquela casa. Que plano era esse, irmão Diogo? Era um plano de
ressurreição dentro de casa. Era um plano de restaurar aquele que estava morto. Era um plano de restituir vida a quem não tinha mais. E nessa noite eu quero falar com você também, que tem alguém espiritualmente morto dentro de casa. Saiba de uma coisa, pelo clamor das irmãs, Jesus fez o irmão que estava morto ressuscitar. Você já entendeu isso nessa noite? O que você quer dizer com isso? É que aquele que está morto dentro da sua casa, ele vai ressuscitar. Mas como ele vai ressuscitar? Pelo seu clamor. Louvado seja Deus. Pelo clamor daquele que ama a presença de Jesus. Talvez ele já está morto lá há muito tempo e você até já desistiu. Mas o Espírito Santo convida pessoas aqui nessa noite a voltar a clamar. Por quê? Porque o mesmo que disse para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, ele está aqui nessa noite e está dentro da sua casa e da minha casa. Louvado seja Deus. E onde a ressurreição e a vida estão, a morte não pode ficar. Você crê nisso nessa noite? O teu Deus e o meu Deus é maravilhoso, querido, nessa noite. Aleluia, louvado seja Deus. Então, pelo clamor daquelas mulheres, elas pediram a Jesus, e o interessante é que quando Maria, que amava a presença de Jesus, foi falar com ele, sabe o que aconteceu? Jesus, ele se comoveu tanto daquela mulher, que aparece, né, aquele famoso versículo, João 11:35, né, que a gente fala que é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Por que ele chorou? Porque o seu coração foi comovido quando ele encontra com aquela que ama a sua presença. Ele vai se compadecer dela e vai compartilhar do seu amor com aquela vida. Ele vai compartilhar da sua compaixão com ela. E da mesma forma, se você ama a presença dele dentro da sua casa, ele está atento à sua voz. E ele vai compartilhar também da sua dor. Ele não vai permitir que você carregue essa dor sozinho ou sozinha. Ele vai carregar com você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui estão ouvindo a palavra do Senhor, estão recebendo para as suas famílias. Por quê? Porque nós também precisamos do tratamento dele dentro da nossa casa. E quando ele trata, por mais que aconteçam coisas, muitas vezes até terríveis, saiba que o final é ressurreição e vida para a nossa família. Fique de pé nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que é a ressurreição da vida e a vida, ele está aqui nessa noite, louvado seja Deus. E aqueles que estão mortos, a doença espiritual pode até ter entrado, mas ela não vai resistir diante da vida que ele representa para nós. Se você crê nisso, coloque a mão sobre o seu coração nessa noite. Eu quero apenas fazer uma oração com você. Você que está aqui nessa noite, que entendeu essa palavra, que recebeu essa palavra, saiba de uma coisa, o mesmo Jesus que operou em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, ele está aqui nessa noite. E se você ama a presença dele, ele vai realizar o milagre na sua casa. Feche seus olhos nessa noite, coloque a mão sobre o seu coração, nós vamos clamar pelas nossas famílias. Esse é um clamor específico para as famílias. O Espírito Santo está me direcionando aqui para orar junto com você por famílias. Família não é só marido e mulher, tem filhos, tem irmãos, famílias têm outros membros também. Então nós vamos orar pelas nossas famílias para que o milagre de Jesus alcance aqueles que são nossos. Feche seus olhos nessa noite, vamos orar com fé, que o Senhor vai ressuscitar onde estiver morto. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos nessa noite, ó Pai, por tudo que temos visto e ouvido diante de Ti, ó Pai, da Tua parte aqui neste lugar, Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui, ó Deus, ministrando aquilo que o Teu Espírito Santo tem direcionado para nós, Senhor. Ó Deus, é uma noite de mudança em famílias, de transformação nas famílias, de operação do Teu
poder e da tua glória, Senhor, dentro das casas nessa noite, ó Pai. E se houver alguém morto dentro dessa casa, ela vai ressuscitar para a glória do teu santo nome, Senhor, porque aquele que é a ressurreição e a vida chegou dentro da nossa casa, e quando ele chega tem vida para nós, tem ressurreição para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então faz a tua obra, Senhor, em cada casa, em cada família, Senhor, e faça com que ela e ele enxerguem que a tua obra não é para a morte, mas é para a glória de Deus, Senhor. Restabelece, ó Deus, restitui, ó Pai, as famílias nessa noite, e que o teu poder e a tua glória alcance cada casa aqui nessa noite. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.